Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está assistindo essa nossa aula, eu sou o professor Guedes e a gente continua aí com ferramentas de geração de ideias, né? Hoje nessa aula a gente vai citar aí 4 pensadores que são bastante importantes assim na área de administração, mas eles acabam falando um pouquinho sobre criatividade e inovação e associam com relação aos trabalhos deles, né? Então seria o Drucker, olha aí. O Drucker, né, que vai falar de criatividade relacionada à questão do empreendedorismo, o Prahalad, que é a necessidade das tendências do mercado, e o Terra, que vai falar da importância do recurso humano. No meio aí vai ter Schumpeter também, por isso que eu falei em 4 pensadores, né? Então o Drucker diz o seguinte, que a nova tecnologia não é a genética, não é a eletrônica, nada, é a administração empreendedora. Todos conhecem esses conceitos de Drucker com relação à questão do empreendedorismo. E ele diz, aí que eu entro com a minha parte aí, né, que quando ele fala do empreendedorismo, ele diz que a ferramenta, o instrumento do empreendedor é a inovação. É a inovação e a criatividade. É aí que o empreendedor consegue explorar as oportunidades. A administração empreendedora pode ser aprendida e pode ser praticada, mas com foco na inovação e na criatividade. Essa é a tendência, a fala dele. E a prática empreendedora de Drucker aí está relacionada justamente a uma teoria que considera que as mudanças são necessárias. É de Schumpeter, né, que diz o seguinte, é o conceito de destruição criativa. Ele tem o seguinte conceito, tudo, né, nesse nosso sistema tem uma tendência de ascensão e queda. A destruição criativa. Então ele fala nas ondas, né, os ciclos de negócio dele, que num determinado momento, quem estava no ápice, na primeira onda lá, seria a energia hidráulica, a indústria têxtil, a indústria do aço, que quando chega ao seu ápice, tende a cair. Quando cai, é substituída por outras ondas, que seria do vapor, do aço, das estradas de ferro, que por sua vez chega ao seu ápice e cai novamente. Ele vai até a terceira só, que é a área da eletricidade, química e o motor de combustão. Você entendendo que cada um desses itens substituem os outros? Tá? E isso a gente pode trazer também até para esse conceito de criatividade. Então, as ondas de inovação e de criatividade que chegam ao seu ápice e depois caem no ostracismo. Isso acontece de uma forma generalizada. Esse pensamento de Schumpeter está muito relacionado a essa questão. Todo momento nós temos que ser criativos, temos que ser inovador. Essa teoria dele se associa do Prahalad lá, que diz o seguinte, que a Índia só conseguiria se desenvolver com a questão do empreendedorismo, né? Ele nunca se desligou da Índia. Ele afirma dizer o seguinte, deixar aquela ideia de deixar estar, né, deixar ser, para ver como é que fica, não funciona em termos de criatividade, em termos de mercado. Você esperar que o outro se desenvolva para depois você correr atrás, não dá certo. Isso não tem como. Quando você for correr, não dá mais. Vocês estão cansados de ver exemplos de várias empresas que foram líderes de mercado e que de repente, de uma hora para outra, deixaram de ser. Justamente em função disso. Perder aquele tato da criatividade e da inovação. De saber que o deixar para ver, deixa estar para ver como é que fica, não dá certo. Ele diz que ninguém tem uma bola de cristal para saber como vai ser a próxima onda, né? Mas o questionar tendências está relacionado a um fato criativo, está relacionado a uma ideia de inovação. Ele considera que o sucesso que foi obtido no passado, ele não vai se manter no presente. Não tem como, não dá para saber. Quantos líderes de mercado que os senhores conheceram aí e que esperaram o tempo passar e que assim foram ficando para trás? Tem vários exemplos, a administração conta vários aí dessa situação, né? Vários exemplos de sistemas, de empresas que eram líderes de mercado e que deixaram de ser, simplesmente sumiram, você não sabe mais dela, né? Tem aí caso da Kodak, Tang, uma série de itens aí que os senhores conhecem. Ao contrário, tem outras que vão se recuperando, né? Eu gosto muito de moto, né? O sonho é ter uma Harley Davidson, mas não vai ter nunca, né? Mas tudo bem. Mas a ideia da Harley Davidson é essa. A Harley foi se
modificando, foi se modificando. O conceito da moto dela não mudou muito, mas ela foi se associando ao seu usuário, ela foi criando formas diferentes. Isso é um ambiente criativo, né? Criou ali um nicho de mercado para determinadas pessoas, assim como existem outras empresas relacionadas a isso. E o outro pensador é o Cirineu, um brasileiro, José Cláudio Cirineu Terra, que ele diz o seguinte: afirma que o maior recurso que uma determinada organização tem são as pessoas e o conhecimento que elas têm. As pessoas e o conhecimento que elas têm. Ao contrário, posições, vantagens adquiridas são facilmente perdidas, né? Mas aquela questão do conhecimento adquirido, isso não se perde, isso não se perde. Eu lembro do meu pai, né? Ele dizia para nós: a única coisa que eu vou deixar para vocês é o estudo, que na cabeça dele nada mais era que essa questão do conhecimento. Isso ninguém vai te roubar, isso ninguém vai te tirar, não tem o que se troque por isso, né? E o Cirineu ainda diz o seguinte, que o Brasil tem uma cultura baixa de pesquisa e desenvolvimento. Hoje já não é mais nem pesquisa e desenvolvimento, é pesquisa, desenvolvimento e inovação, né? Esse termo até mudou, é PDI, né? Passou a ser essa questão da inovação. Há essa necessidade que as empresas têm de investir na pesquisa e desenvolvimento. A gente sabe que isso é uma grande dificuldade para o brasileiro, né? O número de patentes nosso é extremamente baixo, o tempo para se produzir uma patente, para se conseguir montar uma patente é extremamente demorado. Então, esses pensadores, apesar de cada um deles ser dentro da sua área aí da administração, que eu queria pegar um pedacinho deles assim no que diz respeito à questão da inovação e da criatividade. Todos eles enfocam isso de uma forma diferenciada. O Drucker, né, o Prahalad, o Schumpeter e o próprio aí Cirineu dizendo justamente isso, que a inovação e a criatividade está na essência de qualquer instituição. Abraço, obrigado.